A China tem que fazer um acordo com os Estados Unidos. Foi um erro da China retaliar. O presidente, quando a América é atingida, ele revida com mais força. É por isso que haverá tarifas de 104% entrando em vigor na China esta noite à meia-noite. Quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, nos disseram que seria maravilhoso, pois conseguiríamos bens baratos e o bem-estar de todos melhoraria muito. Sabe, se você voltar e olhar para os 8 anos do presidente Bush e os 8 anos do presidente Obama, você sabia que em 16 anos a família típica só ganhou $80? O bem-estar dos chineses aumentou cerca de 50 por ano nos 15 anos após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Não houve ganho em renda real, pois enquanto obtínhamos mercadorias baratas, perdíamos empregos e destruíamos cidades e vilas. Trump voltou atrás. Ele anunciou outra possível tarifa de 50% sobre a China, o que elevaria a tarifa total para mais de 100%. Caso entre em vigor, não haverá comércio entre os dois países. É por isso que, em resposta às tarifas de Trump, a China proibiu 7 minerais de terras raras para os Estados Unidos e provavelmente estão vendendo títulos do Tesouro dos Estados Unidos para aumentar a pressão sobre os títulos americanos. Além de tudo isso, a China disse hoje que está pronta para lutar até o fim se os Estados Unidos prosseguirem com a tarifa de Trump. O significado é incerto, mas o dia foi agitado. Vamos revisar o ocorrido, partindo do anúncio de Trump. Notícias de última hora para trazer agora. Donald Trump diz que os Estados Unidos estão prontos para impor uma tarifa adicional de 50% sobre a China. Ele postou isso em sua conta Truth Social. Vamos mostrar o que ele teve a dizer. É uma postagem longa, mas ontem ele observou que a China emitiu tarifas retaliatórias de 34% em cima de suas já recordistas tarifas, ele diz, continuando a dizer. Portanto, se a China não retirar seu aumento de 34% acima de seus já longos abusos comerciais até amanhã, os Estados Unidos imporão tarifas adicionais sobre a China de 50%, efetivas a partir de 9 de abril. Ademais, todas as conversas com a China sobre as reuniões por eles requisitadas serão finalizadas. As negociações com outros países que também pediram reuniões começarão imediatamente. Isso é Donald Trump dizendo que está pronto para lançar tarifas adicionais de 50% sobre a China se ela não retirar seu aumento de 34%, que foi em resposta ao aumento adicional de 34% dos Estados Unidos, que seguia o aumento inicial de 20%. Se você consegue acompanhar a matemática, ótimo, mas essa é a realidade enfrentada pelos mercados, China e o mundo. Os números estão provavelmente confusos, então vou simplificar. Quando Trump assumiu o cargo, ele impôs 2 tarifas de 10% sobre a China devido ao seu papel no comércio de fentanil nos Estados Unidos. Tivemos 10% em fevereiro e mais 10% em março, totalizando 20%. Trump anunciou uma tarifa recíproca de 34% sobre a China, aplicável a todos os países. Isso implicaria que as tarifas chinesas totalizam cerca de 54% até agora. Mas também temos que lembrar das tarifas do primeiro mandato de Trump e do mandato de Biden. As tarifas variam de produto para produto e não são tão amplas quanto as do mandato atual. Essas tarifas variam entre 7,5% a 20%, a depender do produto. Apenas para simplificar, vamos contar como 7,5%. Até agora temos cerca de 60% de tarifa sobre os produtos chineses. Quando Trump anunciou sua tarifa de 34%, a China retaliou com outra tarifa de 34% e várias outras medidas. Falaremos de outros assuntos logo, mas agora a tarifa é o que importa. Trump não ficou satisfeito com a retaliação da China. Ontem, ele avisou que, se a China não retirar as tarifas até hoje, 8 de abril, ele aplicará mais 50% de tarifas em todos os produtos chineses. Isso implicaria em umas 110%? Esperamos que isso faça sentido, mas ainda não acabou. Trump também impôs uma tarifa secundária à Venezuela devido às violações dos direitos humanos cometidas pelo governo venezuelano, além da manipulação das eleições e atos similares. Trump afirmou que imporá uma tarifa adicional de 25% sobre qualquer país que compre petróleo da Venezuela em apoio ao país. Então, quem quer que esteja comprando petróleo venezuelano, adivinha quem está comprando esse petróleo? China. Não há certeza se a China tem essa tarifa, mas Trump anunciou que qualquer país que compre petróleo venezuelano terá uma tarifa adicional de 25% aplicada. Então, é muito provável que a China receba essa tarifa em algum momento. Claramente, essas tarifas vão ser devastadoras para a economia chinesa.
E aqui temos Trump na coletiva de imprensa ontem explicando por que ele tem que fazer isso. Como você sabe, contra a minha declaração, eles colocaram uma tarifa de 34% acima do que já eram suas tarifas ridículas. E eu disse, se essa tarifa não for removida até amanhã, ao meio-dia estaremos colocando uma tarifa de 50% acima das tarifas que colocamos, então eles se foram por anos. Eles se tornaram um país rico devido a pessoas na Casa Branca que permitiram isso. Os centenas de bilhões de dólares aqui que nos fazem no comércio e não deveria ser assim. E eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi, espero que continue assim. Tenho grande respeito pela China, mas eles não podem fazer isso. Com apenas, vamos ter uma chance nisso e nenhum outro presidente vai fazer isso, né? O que eu estou fazendo, e eu vou te dizer, é uma honra fazer isso porque fomos apenas destruídos pelo que eles fizeram com o nosso sistema, sabe? Temos 36 trilhões de dólares de dívida por um motivo, e o motivo é que as pessoas permitiram que chegasse a esse ponto. Então, estaremos falando com a China, estaremos falando com muitos países diferentes. E eu acho, sabe, se podemos fazer um acordo realmente justo e bom para os Estados Unidos, não para os outros. Isso é América em primeiro lugar. Agora é América em primeiro lugar. Nós não colocamos a América em primeiro lugar, mas em último. As pessoas no Salão Oval colocaram a América em último lugar. Agora, para quem odeia números, peço desculpas mais uma vez, mas precisamos falar de números novamente. Agora vamos abordar o real volume de comércio entre esses dois países. Veja, nós exportamos aproximadamente 150 bilhões de dólares em mercadorias para a China, e esse é o valor que a China está tarifando. A tarifa de 34% anunciada pela China se aplica aos United States, dólares 150 bilhões em mercadorias. Mas, por outro lado, a China exporta aproximadamente 450 bilhões de dólares em mercadorias para os Estados Unidos, e essa tarifa de 54% que temos agora e uma possível tarifa de 104% que podemos aplicar se aplica ao total de 450 bilhões em mercadorias que a China exporta. É evidente que temos mais produtos chineses para taxar do que a China tem produtos americanos que eles podem tarifar. É exatamente por isso que temos dito neste canal, por Deus sabe quanto tempo, que a China é mais dependente dos Estados Unidos do que os Estados Unidos são da China. Isso é algo que o secretário do Tesouro acabou de confirmar em sua entrevista mais recente também. Você para você mesmo. Olhe para a história. Nós somos a nação devedora. Assim, nós temos os déficits comerciais. A nação superavitária está em uma posição mais fraca por causa do modelo de negócios chinês. E Tucker, a propósito, o modelo de negócios chinês e a economia são os mais desequilibrados. Na história do mundo moderno, nunca vimos algo assim, em termos de seu nível de exportação em relação ao seu produto interno bruto e à sua população. Então eu acho que vai ser muito difícil para eles tentarem mudar o modelo. Eles estão em uma recessão deflacionária, depressão. Eles estão tentando exportar para sair disso e não podemos permitir. Eu acho que quando você pensa no sistema de fabricação chinês, lembra daquele antigo filme da Disney com as vassouras carregando baldes? Esse é o modelo de negócios deles, então não há nada que você possa fazer. Veja, é exatamente por isso que a China está dando um passo à frente para colocar mais pressão sobre os Estados Unidos. A China também impôs controles de exportação sobre minerais de terras raras, ameaçando a cadeia de suprimentos de tecnologia e defesa dos Estados Unidos. A China está praticamente proibindo a exportação de 7 minerais essenciais. A lei agora diz que qualquer país que queira exportar isso da China precisa obter permissão do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês não permitirá que nenhuma empresa dos Estados Unidos atue em seu território. Então aqui estão os 7 minerais: samário, godélium, térbio, disfório, lutênio, escandinávio e útrio. Esses nomes soam como poções mágicas, mas são essenciais para a cadeia de suprimentos moderna. E aqui está o motivo de esses minerais serem tão importantes. Se você está construindo um veículo elétrico e precisa manter seus ímãs de neodímio fortes sob temperaturas extremas, o disprósio é a solução. Em incursões noturnas, os fuzileiros navais dos Estados Unidos utilizam óculos de visão noturna que convertem luz infravermelha em imagens visíveis. Esta última ação adiciona a uma lista crescente de terras raras que a China restringiu ou realmente proibiu a exportação para os Estados Unidos. E os especialistas dizem que a China adaptou esta lista de matérias-primas exatamente para o que os Estados Unidos precisam
Alguns fabricantes americanos de aeroespacial constroem aviônicos usando materiais exclusivamente provenientes da China. Tenho uma opinião interessante sobre isso. É algo bom e vou explicar o porquê. Você vê como todos chamam esses minerais de terras raras? Na verdade, eles não são tão raros assim. Quando foram descobertos, eram raros e o nome pegou. Veja, você e eu podemos simplesmente cavar 1 quilo de terra e descobrir como fazer esses minerais de terras raras, pelo menos alguns deles. Mas o problema é que você precisa de um processo de purificação muito intensivo que produz muito resíduo tóxico. E este resíduo tóxico é exatamente o motivo pelo qual a China tem quase o monopólio do processamento de todas as terras raras do mundo. Na verdade, eles controlam 90% do mercado de processamento de terras raras. Quase todos os países desenvolvidos do mundo, incluindo os Estados Unidos, eles têm leis rigorosas, leis ambientais, que regulam como você pode processar uma terra rara e como cuidar dos resíduos tóxicos. Por causa de todas essas regulamentações, é muito caro fazer isso aqui. Mas na China, eles não têm tantas regulamentações comparadas aos países ocidentais. E é por isso que muito do processamento de terras raras foi aos poucos transferido para a China. As empresas estão dispostas a fazer isso lá porque é mais barato devido à regulamentação reduzida. A China detém por hora o monopólio sobre as terras raras. Mas não é um monopólio que possa simplesmente desaparecer. Veja, quanto mais o Partido Comunista Chinês usa esse monopólio como alavanca em negociações ou para pressionar outros países, mais e mais outros países vão se apresentar porque haverá demanda por terras raras e eles estão dispostos a processar isso se o preço for justo. Aos poucos, mais e mais países começarão a processar terras raras. E isso será uma boa notícia, porque, então, a China não terá um monopólio tão forte quanto tem agora. E isso vai começar a acontecer, especialmente agora que a China está restringindo o maior mercado do mundo de acessar essas terras raras. Além disso, já temos um estoque de terras raras que deve durar bastante, enquanto outros mercados aumentam gradualmente sua produção e processamento, então poderemos simplesmente comprar essas terras raras de outros países. Claro que isso não significa que não vai doer a curto prazo. Mas você não preferiria ter esse problema agora, quando não estamos em guerra com a China, do que tê-lo quando estamos em guerra com a China e temos a necessidade imediata dos terras raras? O uso de terras raras como ferramenta de negociação pelo Partido Comunista Chinês é justamente o motivo pelo qual precisamos reduzir nossa dependência da China em cadeias de suprimentos críticas. Para a China, é muito mais difícil encontrar novos compradores do que para os Estados Unidos apenas achar novos vendedores. A China possui fábricas construídas para abastecer o mercado americano. Se os Estados Unidos pararem de comprar da China, onde ela venderá boa parte desses produtos, já que os Estados Unidos são seu maior mercado? Não é fácil substituir os Estados Unidos, e essa é a exata vantagem que estamos usando agora. Stephen Miran, conselheiro econômico da Casa Branca, explica este ponto. Ao considerar tarifas, você se pergunta: quem é flexível e quem é inflexível? Podemos realocar nossa demanda internacionalmente. Fábricas que já foram construídas não podem se mover, elas estão presas onde estão. A China desenvolveu fábricas para vender para o mercado consumidor dos Estados Unidos, eles treinaram trabalhadores para vender para o mercado consumidor dos Estados Unidos. Podemos mover nossa demanda além das fronteiras, ao contrário das fábricas e cidadãos que estão presos onde estão. E então, os incidentes recairão sobre eles, como no exemplo do imposto sobre a propriedade, correto? Isso acontece automaticamente no primeiro dia? Não, mas isso acontecerá com o passar do tempo? Com o passar do tempo? Absolutamente. Isso é apenas a economia básica dos incidentes em finanças públicas. Se a incidência está caindo sobre outros países devido à sua inflexibilidade, os chineses precisam encontrar outro lugar para absorver sua demanda e seu excesso de oferta. E adivinhe, não há mais lugar para absorver o excesso de oferta. Quem vai comprar tanto quanto os americanos? Ninguém, certo? Não há mais lugar para absorver o excesso de oferta. Além das retaliações, a China também fez declarações bastante fortes. Mais especificamente, o Ministério do Comércio da China disse isso. A China diz que lutará até o fim se a América insistir em novas tarifas. Não sei exatamente o que eles querem dizer com até o fim.
Eles esperam que isso marque o fim do Partido Comunista Chinês, mas também afirmam que se os Estados Unidos insistirem em seguir seu próprio caminho, a China os acompanhará até o fim. No entanto, isso pode ser apenas um blefe, algo que o Partido Comunista Chinês já fez antes. Lembram-se quando, no primeiro mandato, Trump começou a impor tarifas sobre a China? Eles fizeram exatamente isso. Quando Trump impôs suas primeiras tarifas, a China disse que lutaria até o fim e aplicou suas próprias tarifas em produtos dos Estados Unidos. Na realidade, isso foi apenas a China e o Partido Comunista Chinês testando a determinação dos Estados Unidos. Eles queriam testar se os Estados Unidos estavam preparados para uma luta ou se cederiam diante de uma retaliação da China. Trump dobrou a aposta na tarifa, fazendo a China ficar pronta para negociar. A mesma coisa que a China está fazendo novamente. Eles reagem à onda inicial da tarifa, mas com Trump dobrando a aposta, tenho certeza que virão negociar, pois no final, a China sofrerá mais se houver uma tarifa para isso. Agora, isso não é apenas eu especulando porque eu estava apenas no ensino médio quando Trump ganhou sua primeira presidência. Mas isso é o que a pessoa que negociou com a delegação chinesa durante o primeiro mandato de Trump está compartilhando. Ouça você mesmo. A história fora aqui, certo, Gordon? 2018, 2019, vimos como tudo se desenrolou então. E eu volto a pensar em uma conversa que tive em dezembro, entrando na administração com Clint Williams. Ele era um dos principais negociadores da equipe dos Estados Unidos na primeira rodada. E ele basicamente me disse que, à primeira vista, os primeiros 50 bilhões, a China não se moveu. Quero reproduzir parte dessa entrevista para você. Quero sua reação do outro lado. Quando os Estados Unidos impuseram pela primeira vez tarifas de 50 bilhões de dólares contra a China basicamente os ignorou. Eles não se envolveram, eles não levaram a sério. Isso não era nada para eles, correto. Mas à medida que ele continuava lá a intensificar, de repente eles vieram à mesa e queriam negociar. Então, com os 34% em 150 bilhões em importações, estamos 50 bilhões de dólares deu fora. Você acha que Xi está encurralado? Como ele responde então? O que está por vir? Em 2018, a China assumiu entre 75% a 81% do custo das tarifas da seção 301 do presidente Trump. Até agora, a China está fazendo movimentos para assumir o custo das novas tarifas. Eles estão começando a enfraquecer sua moeda e aumentar os subsídios para exportadores para os Estados Unidos. Xi Jinping vai tentar fazer isso pelo tempo que puder. Mas desta vez ele não tem tanto dinheiro. Então não tenho certeza se ele conseguirá resistir tanto quanto em 2018. Houve alguma conversa sobre a moeda chinesa. Parece haver uma queda. Existem várias interpretações para a aparente queda no valor do yuan chinês, mas como não sou especialista em moedas, não posso afirmar com certeza o que está acontecendo. Em 2018, a China agiu de modo similar quando sua economia foi atingida por uma tarifa de 20%. Eles basicamente desvalorizaram sua moeda em 20%, o que na prática meio que cancelou a tarifa e os produtores chineses, vendedores chineses, não foram afetados. Agora, isso seria difícil de fazer para o Partido Comunista Chinês agora, porque, se as tarifas subirem para 100%, o Partido Comunista Chinês teria que desvalorizar o yuan de maneira insana, e isso provavelmente causaria muitos outros problemas que o Partido Comunista Chinês não está bem equipado para lidar agora. Agora, o rendimento do Tesouro dos Estados Unidos também estava subindo ontem, e isso pode significar muitas coisas, mas muitas pessoas especularam que eram os chineses que estavam vendendo seus títulos. Eles possuem uma boa quantidade de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e estavam vendendo esses para aumentar os rendimentos para colocar mais pressão sobre o presidente Trump e o Tesouro dos Estados Unidos. O presidente Trump afirmou que, se a China não reverter sua tarifa retaliatória de 34%, não haverá negociações entre as delegações dos Estados Unidos e da China para um acordo comercial. Isso significa que todos os outros países estão basicamente conversando com os Estados Unidos para eliminar essas tarifas de reciprocidade, mas a China não fará isso. O secretário do Tesouro Scott confirmou hoje que mais de 70 países contataram os Estados Unidos para acertar um acordo, e o Japão provavelmente será um dos primeiros a negociar um acordo comercial final. O presidente Trump também confirmou isso na coletiva de imprensa de hoje. E eu direi isso, praticamente todos os países querem negociar. Se eu não tivesse feito o que fiz nas últimas semanas, você não teria ninguém querendo negociar.
Teremos ido a esses países que queriam conversar e eles estavam bem. Não queremos conversar agora. Eles estão vindo até nós, eles estão oferecendo coisas como até mesmo bebê, e isso é irrelevante porque é um tipo diferente de relacionamento. Mas ele começou nossa conversa hoje dizendo que está cortando todas as tarifas, ele está cortando tudo. Ele vai chegar a uma base livre, ele vai fazer coisas que, com toda a justiça, outros países, se dissessem isso, nunca teriam sequer pensado em fazer. Agora eles estão nos oferecendo coisas que nunca teríamos sequer pensado em pedir a eles, porque estão passando por muitas dificuldades. E a dor é que eles se aproveitaram de nós e finalmente reagimos. As tarifas vão enriquecer muito este país. Nós já somos ricos de qualquer maneira, mas somos ricos de uma certa maneira. Temos 36 trilhões de dólares em dívida. Eu quero me livrar disso e podemos fazer isso rapidamente com acordos adequados. Então, quando os países não nos permitem vender nosso produto, mas permitimos que eles vendam o produto deles, quando nos cobram quantias enormes de dinheiro pelo privilégio de entrar em seu país, esses dias acabaram. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não tem criadores suficientes atualmente. É por isso que você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações, como este. É evidente que isso não quer dizer que todos precisam iniciar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebo constantemente essas perguntas de alguns de vocês por e-mail. Por isso, decidimos colocar todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar um canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio.